tema desta noite, queridos, Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Repete comigo. Nada quebrado. Tá ficando bom mais uma vez? Ó, virou canção. Isso. Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa mensagem, a despeito de ela ter nascido no meu coração, a revelação não é minha. Talvez você já viu algum corte na internet, você já ouviu isso no Instagram, talvez você já viu até um panfleto com essa frase. E você se pergunta, poxa, o que o apóstolo está arrumando? Quem teve a revelação de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar foi um coach conhecido como Paulo Vieira. Talvez você já viu algum vídeo dele, algum corte. Ele é muito conhecido, talvez um dos mais relevantes hoje no Brasil. Ele é o autor, do método CIS, é um cara que tem transformado a vida de pessoas. E ele decidiu estudar algo do judaísmo. E entendeu e teve a revelação da parte do Senhor que Shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E eu quero dizer para você, querido, que ele teve essa rema. A rema é aquilo que o Senhor entrega para cada um indivíduo, a revelação da tua palavra. O Logos é o que ele entrega para a revelação da tua igreja. Então nós temos recebido o Logos da revelação que o Senhor entregou para ele. E essa mensagem, essa frase, essas 3 pequenas frases, tem transformado a vida de pessoas e de ministérios inteiros, que entenderam, passaram a viver de fato Shalom. E eu quero compartilhar isso com você essa noite. Eu quero trazer para você o quanto isso tem sido relevante para nós. E eu creio que Deus realmente, neste tempo, Ele está despertando-nos para uma nova estação. Esse é o nosso tema, 2025, uma nova estação. Ele está trazendo para nós um novo nível, um outro entendimento, discernimento do que Deus tem para nós como igreja de Jesus. Ele está realmente ampliando a nossa visão, trazendo uma cosmovisão do mundo muito mais, talvez minuciosa, detalhada e de muito longo alcance daquilo que Ele tem para nós como igreja. E esse tema, eu creio que ele vai despertar você. Eu posso ouvir um amém? Eu creio que ele vai desmistificar aquilo que está ainda travado na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Eu creio que ele vai libertar você, em nome de Jesus, assim como tem libertado a mim. Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu confesso para você, por algum tempo, eu fui resistente. Eu sou aquele cara do porquê. Sempre que alguém fala alguma coisa, ou expõe algo, uma ideia, um momento, eu fico, por quê? E por quê? E por quê? Eu não sei se você é assim, eu sou. Para que eu consiga, então, aceitar, você vai precisar ter uma boa explicação lógica da situação, entende? Então, às vezes, algumas vezes, pastores amigos meus me cumprimentavam com Shalom. E eu achava de fato e verdade, eu peço perdão até pela verdade para a igreja, uma hipocrisia. E eu pensava, poxa, eu sou brasileiro, minha cultura é brasileira. O que eu tenho de trazer a cultura judaica para o Brasil? Se lá eles cumprimentam por Shalom, isso é para eles lá, para nós aqui não. E eu fui resistente até que essa revelação me alcançou. E por isso eu peço perdão, porque às vezes a gente é de fato ignorante, sim ou não? A gente não aceita por falta de entendimento, mas quando a gente consegue o entendimento, quando somos alcançados, querido, nós precisamos quebrar o nosso orgulho e aceitar de fato aquilo que o Senhor está tratando, amém? Então eu fui resistente por um tempo, mas hoje eu quero compartilhar com você o quanto essa revelação tem sido verdade para minha casa, tem sido verdade para esse ministério, e eu creio que será uma verdade para você. Eu posso ouvir um amém? Sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está comigo. Hoje é noite de Santa Ceia. E hoje você vai selar de fato o que é Shalom para você. E eu quero dizer para você, como indivíduo,
Eu não estou falando só como comunidade, como igreja num contexto geral, mas para você, no seu particular, na sua vida intro, talvez dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no seu ministério. Você vai trazer essa revelação. Shalom, a tradução mais que a gente conhece é paz. Nós falamos paz, nós falamos a paz do Senhor, sim ou não? Os nossos irmãos assembleianos falam a pá do Senhor, que é aquela pá que dá na cara, né? Pá do Senhor, só para quebrar o gelo. Aqui a nossa cultura até ontem era graça e paz, e eu quero convidar você a partir de hoje, shalom, amém? Apóstolo, mas paz, o que significa paz? Eu quero ler com você. Conceito de paz refere-se a um estado de tranquilidade, harmonia, ausência de conflito ou violência. Pegou? Sim ou não? Paz e tranquilidade. Vou traduzir. O pescador sai para pescar, ele quer o quê? Paz. Tem gente que acredita que tem paz quando vai para o rancho. Sim ou não, Lizinho? Daiane, ó, tá vendo? Só que shalom vai além dessa paz que a gente encontra no rancho, numa pescaria que não pega peixe. Eu estou curioso, cadê o William? Ô William, cadê ele? Daí não? Então, ô Renata, aqueles peixes que ele me mandou lá, foi pescado ou comprado? Hã? Foi comprado, aí tá vendo? Para ter paz, irmão, numa pescaria é mais fácil comprar. Porque os pescadores dessa igreja aqui não traz peixe não. Ô Marlon, se chamar para pescar, já leva para o Carrefour. É mais fácil. Por que eu estou te trazendo essa ilustração? Porque para nós, os brasileiros, paz é isso. Paz é tirar um tempo de descanso. Paz é não ter conflito familiar. Nossa, esse ano no Natal, minha família não terminou o Natal brigando, que é difícil de acontecer, sim ou não? Hã? Nós continuamos em paz uns com os outros. Paz para nós é isso. Eu quero dar mais 3 pontos. Ó, relação entre pessoas que não estão em conflito, desacordo ou discórdia. Relação tranquila entre cidadãos. Ó, ausência de problema e de violência. Paz para nós é isso. Terceiro, situação em uma nação ou um estado que está em guerra. Quando termina a guerra, existe? Para nós, paz é isso. Só que é interessante que Israel vive em guerra, sim ou não? Mas lá eles têm shalom. Porque shalom não está ligado com a guerra. Shalom não está ligado com o problema. Shalom está ligado com algo transbordante. Paz sobre paz. Uma paz que excede qualquer entendimento. Shalom vai além disso tudo, apóstolo. Vai, apóstolo, elucida para nós aqui o que é shalom. Shalom é a desautorização do caos. Ei, aleluia. Aleluia. Olha só, shalom é tirar a autorização que dou ou tenho dado ao caos na minha vida. Apóstolo, mas eu não faço isso não. Você vai ver que faz. E detalhe, você só não faz como você tem prazer em fazer. É interessante como nós autorizamos o caos em nossa vida. Então, eu quero traduzir para você, eu trazer para você o que essa revelação gerou em mim. Porque eu não posso pregar aqui, irmãos, aquilo que eu não estou vivendo. E nem quero. Eu estou, junto com a minha casa, minha família, e uma grande massa esmagadora dessa igreja, vivendo shalom, já tem alguns meses. Shalom seria então uma paz transbordante. Hoje foi o dia escolhido pelo Senhor, para que você então recebesse na sua casa shalom. Posso ouvir um amém? Mateus capítulo 10, verso 1 é o nosso primeiro texto dessa noite. Vai abrindo aí, vou tomar uma água. Diz o seguinte o texto: Jesus reuniu os seus 12 discípulos e lhes deu, fala comigo, lhes deu, olha isso aqui, a autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença.
Jesus deu a eles autoridade, porque eles não tinham. Esse é o momento em que Jesus está dando autoridade espiritual aos discípulos sobre enfermidades, sobre doenças e sobre demônios. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. O que está próximo? O que está próximo, igreja? Então os discípulos receberam autoridade para anunciar que o reino dos céus estava próximo. E aonde o reino dos céus alcança, demônio pode? Enfermidade pode? Doença pode, irmão? Não. Então o Senhor entregou para os discípulos a autoridade de levar para aquelas pessoas Shalom. Jesus deu autoridade para levar para aquelas pessoas Shalom. Apóstolo, o que seria essa autoridade? Nós vamos ler. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsas de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem na casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-a com a... Só que aqui a tradução original é saúdam com... Porque eles não estavam levando a paz da pescaria. A verdade, irmão, deixa eu te contar aqui algo, aqui um segredo sobrenatural. Para você que gosta de pescar, se você for pescar com Jesus, você nem pesca. Porque quem vai pescar com Jesus não precisa ficar pescando, os peixes pulam na rede. Quando Pedro pescou a noite toda inteira, ele não pegou nenhum peixe. Mas quando Jesus chegou, irmão, os peixes pularam nas redes, quase transbordaram os barcos deles, irmão. Ei, não faz nada sem Jesus, não. Não faz nada sem Shalom, não. Porque Shalom vai mudar a sua história. Vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Ei. Então, saúdem com Shalom. Se o lar revelar-se digno, que essa paz, que esse Shalom permaneça. Se não, retirem a bênção. Retirem o quê? Então os discípulos foram levar uma? Olha isso, hein? Se alguma casa ou cidade se recusarem recebê-los, ou ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos seus pés ao sair. Eu digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade que não receberem vocês. O texto é muito explícito. Jesus entrega então aos discípulos a autoridade que eles nunca tiveram, para levar para a casa das pessoas, ou lugar onde eles estavam carregando a mensagem, Shalom. E quando esses discípulos chegassem, eles teriam autoridade de curar, ressuscitar mortos, tirar a enfermidade, expulsar qualquer tipo de demônio. Eles tinham autoridade para transformar a vida das pessoas. Eles tinham autoridade para mudar aquela atmosfera. Eles tinham autoridade para tirar de dentro daquela casa o caos.
Porém, se aquela casa não os recebessem, o que Jesus falou para fazer? Retirem essa bênção, deixem eles com os caos. Lembra-se que eu disse para você que às vezes nós temos o nosso caos de estimação, aquele problema que nós somos viciados nele, aquele que, por mais que a gente receba o bom conselho para mudar aquela história, nós não seguimos o bom conselho e continuamos como estamos. Esse tipo de casa é a mesma casa que Jesus está dizendo: retirem-se, retirem a bênção que você foi levar, bata a poeira do seu pé e passa para o próximo, irmão. A minha pergunta para você, para deixar você assim bem: você tem recebido shalom na sua casa? Ou você está preferindo permanecer como está? O texto diz: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Jesus deu aos discípulos a autoridade de dar ao povo shalom. Só que era a autoridade que o próprio Jesus tinha, porque se ele não tivesse, ele não poderia dar, sim ou não? Deem de graça o que vocês receberam de... Entregue a essas pessoas também a autoridade que eu estou entregando a vocês, para que elas tenham uma transformação de vida, para que eles alcancem um nível de vivência que ainda não foi experimentado. Eu preciso dizer para você, irmãos, que até aqui eu ainda não tinha experimentado o que temos vivido. O que a minha casa está vivendo, eu ainda não tinha vivido. Por quê? Nada quebrado, nada faltando e nada fora. Quando os discípulos chegavam, eles tentavam entregar justamente isso. A pergunta é: como isso pode acontecer? Eu sei que você deve estar se perguntando: apóstolo, como eu faço isso? Quais os passos eu devo percorrer para que na minha casa não tenha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? Para que na minha empresa não tenha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? Para que no meu ministério não tenha nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Como eu posso alcançar isso? A autoridade que os discípulos deram era a mesma, ou seja, leve Jesus. Quando um discípulo chegava na casa daquelas pessoas, ele estava levando o próprio Jesus. Os discípulos levavam a unção que Jesus carregava e que era entregue a eles agora. Shalom então é? Shalom é Jesus. Apóstolo, mas se nós até agora não tínhamos entendido, é isso aí. Até agora nós não tínhamos entendido a esse nível Jesus. O que é natural, o que é normal, porque à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, Ele vai nos revelando os segredos dele. Eu acredito que esse é o momento em que Ele escolheu para revelar a nós esses segredos, justamente. Eu quero compartilhar com você o nosso segundo texto, Lucas capítulo 19, para você entender o que é receber shalom em casa. Diz o texto no verso 1: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem? Zaqueu era um homem? Era aí, pastor. Apóstolo, está dizendo que um homem rico tinha o caos dentro de casa. Irmão, a vida de Zaqueu era o próprio caos. E eu quero te dizer que ele autorizava muito bem esse caos. E é aqui que você vai conseguir então se enxergar. Eu quero desafiar você a se colocar no lugar de Zaqueu agora. Eu quero que você olhe para dentro da casa de Zaqueu, enxergando a sua casa. Eu quero desafiar você a olhar para a vida de Zaqueu, enxergando a sua vida. Assim como eu tenho feito nos últimos dias. Assim como minha esposa tem feito nos últimos dias. O Zaqueu era? Só que ele não era só rico, ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais, não conseguia olhar para cima da multidão, por cima da multidão. Por isso, correu adiante, subiu em uma figueira brava, e no caminho por onde Jesus ia passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa.
hoje eu devo hospedar-me na sua casa. Outras versões, Zaqueu, desce depressa, hoje eu tenho que entrar na sua casa. Outras versões, Zaqueu, desce depressa, eu preciso passar um dia na sua casa. Ei, Zaqueu, desce depressa, eu preciso sentar no seu sofá. Ei, Zaqueu, desce depressa, eu preciso que você permita que eu entre na sua casa. Ei, Jesus está dizendo, me permita entrar na sua casa, irmão. Ei, chegou o dia de ele entrar na sua casa. Aleluia, recebe ele aí na sua casa. Ei, aleluia, glória a Deus. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei a metade da minha riqueza aos pobres. Fica aqui comigo um pouquinho. Jesus entra na casa de Zaqueu. Enquanto Zaqueu está recebendo shalom ao máximo, do lado de fora tinha o quê? Pessoas, impossível. Jesus está na casa de um pecador. Quantas vezes, irmãos, você recebeu uma bênção na sua casa e ficou gente do lado de fora murmurando? Sabe por quê? Porque quando eu recebo o shalom, aquele que está de fora não consegue compreender o shalom que eu estou vivendo, ele quer tirar de mim o shalom que eu tenho. Irmão, deixa eu te dizer algo. Quando Jesus entra na nossa casa, quando ele muda a nossa vida, pode ter certeza, os do lado de fora vão ficar sem entender. Apóstolo, por quê? Porque os do lado de fora, quem alcança é você. É você que ele vai usar para alcançar essas pessoas. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Olha só. Darei metade das minhas riquezas aos pobres. Irmão, você já viu o rico fazendo isso? Alguém aí já viu o rico fazendo algo parecido? Dar metade da riqueza? Não, eu já vi grandes ofertas. Eu já vi ofertas que tiram até o fôlego. Mas rico dá metade? Por quê? Porque rico, normalmente, quem manda nele é o dinheiro. Quem senta no trono dele não é Jesus. Quem senta no trono dele, normalmente, é o mamon, irmão. É o Deus do dinheiro. E agora, Zaqueu recebe Jesus. E ao receber Jesus, o próprio Zaqueu diz: Ei, mestre, eu vou dar aos pobres metades da minha riqueza. Só que ele não para por aí. E se explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu explorava nos impostos ou não? Sim, ele tinha autoridade para isso. Ele era judeu, mas ele trabalhava com os romanos. Ele já era infiel à sua nação, trabalhando para alguém que era inimigo da sua nação. Só que os romanos davam autoridade aos cobradores de impostos judeus a fazerem o caixa que eles quisessem. O que você receber a mais é seu. Nós queremos aquilo que é nossa parte. O que você receber a mais é seu. Apóstolo, como assim? Vou te dar uma ideia, vou te mostrar. Vamos pensar que hoje, eu não sei quantos são empresários aqui, levanta a mão aí, glória a Jesus. Nós temos muitos aqui, e eu declaro, em nome de Jesus, serão multiplicados, para a glória do Senhor, amém? Olha só, eu fui visitar a nossa contadora essa semana. Chegando lá, ela me sentou e falou assim: apóstolo, o senhor vai querer andar certinho, ou o senhor vai querer que nós demos um jeito? Falei, que conversa esquisita é essa? Ela falou, então, o governo agora está com uma nova proposta, e é o seguinte, são 27%. Quantos por cento, irmão? 27%. Eu falei, 27%? Irmão, é 2 vezes o dízimo mais 7 ainda. O governo é poderoso, sim ou não? Mas presta atenção, ela perguntou, o senhor vai andar certinho ou nós vamos dar um jeito? Falei, que jeito é esse? Não, aí a gente, nós não vamos lançar tudo, nós vamos dar um jeito. Falei, não, para com isso, nós vamos andar certo. Sabe por quê, irmão? Eu quero shalom para essa igreja.
Eu quero todos vocês transbordando em nome de Jesus. Só que 27% de 10 mil, quem é bom de conta? Imagina 10 mil todo mês, irmão. São R$ 2.700 para o governo. E ai daquele que não pagar. Zaqueu era cobrador de quê? Ele tinha liberdade para aquele que pagava os 27, chegava, não, você vai ser 30. Não, mas todo mundo está pagando, você é 30. E as pessoas tinham que pagar. Aí chegava o outro, não, o seu é 35, manda para cá, 3,5. Não, mas o fulano, não, o seu é 35. Por quê? Porque ele ia tirar a parte que era dele. Zaqueu vivia justamente essa situação, essa realidade. Só que agora ele está falando assim, ó, de todos que eu tomei um pouquinho mais do que seria justo, eu vou devolver 4 vezes mais. Você já viu isso acontecendo? Você já viu alguém que devia falar que vai pagar 4 vezes mais? Irmão, dá briga quando fala que vai cobrar um pouquinho de juros, sim ou não? Principalmente se for família. Aí que o negócio fica feio. Mas vamos lá, Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a essa casa. O que chegou? Hoje chegou o Shalom nessa casa. Ei, Jesus não falou nada, irmão, ele só chegou. Foi Zaqueu que falou. Foi Zaqueu que entregou tudo. Aleluia. Do que vai adiantar você abrir a porta da sua casa se você não deixar Jesus mexer no que deve mexer? Do que adianta você convidar ele para entrar se existe um cantinho que você não deixa ele colocar em ordem? Principalmente se esse cantinho fala sobre finanças. Sim ou não? Dói, não dói? 27%, irmão. Hoje chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Jesus coloca a vida de Zaqueu completamente em ordem. Mas o que Jesus fez? Só chegou e entrou na casa. Jesus apenas entrou na casa. Entrando, ele gerou arrependimento. Shalom na maior medida. Jesus chegou, entrou, colocou, distribuiu Shalom pela casa e tirou toda a autoridade que o caos tinha naquela casa. Apóstolo, mas a casa de Zaqueu tinha caos? Assim, irmão, assim como na nossa. Depois dessa revelação, eu passei a olhar para a minha casa e falei, meu Jesus, tem misericórdia. Eu estou falando do tempo hoje. Zaqueu tomou a decisão de mudar de vida, de viver Shalom na maior porção que ele pudesse. E para isso acontecer, ele tinha que colocar a casa dele em ordem. Colocar a casa dele em ordem era mexer no tesouro pessoal dele. Ele deu metade dos bens e devolveu 4 vezes quem ele tinha usurpido. Apóstolo, mas eu não faço isso não. Será que nunca você recebeu um troco a mais do que deveria e ficou caladinho? Shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vamos de novo? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Sabe o que é isso? Desautorização do caos na minha vida. A vida de Zaqueu estava quebrada nos princípios que deveria reger a vida dele. Os valores da vida de Zaqueu estavam todos quebrados. Como colocar de volta no lugar os princípios aos quais eu perdi no longo da minha caminhada? Porque a gente perde, irmãos. Deixa eu te dar um conselho aqui de cinema. Você assistir na sua casa. Está lá no Netflix, assistimos ontem. Quantos já assistiram aí Claudinho e Bochecha? Ó, legal. Bastante. Claudinho e Bochecha, o filme. Nosso sonho. Eu quero indicar o filme para você. O filme é uma lição de vida. É uma lição de moral. Aposto, mas nós vamos ouvir nem tem. Tem as outras, essa não tem não. Mas você vai ver que aqueles 2 rapazes, por mais que eles tocavam na noite, no mundo, eles tinham Shalom. Porque um deles não subia antes de orar.
não permitiu o outro falar na televisão palavras de baixo calão. Ele falou assim: ei, psiu, não fala isso não, nosso público é criança. Irmão, muito forte o filme. Vamos lá, voltando aqui. Estava faltando na vida de Zaqueu empatia, amor ao próximo. Estava com a sua riqueza fora do lugar devido. Como colocar Shalom em prática em minha vida, na minha casa, na minha empresa, no meu ministério? Entre junto com Jesus pela porta da frente da sua casa. Eu quero te dar um desafio. Você vai chegar em casa hoje, abre a porta e fala: Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com, sara todas, me ensina. Quero amar, porque o Senhor, olha aí, ó, faz um milagre em mim. Deus abençoe você nessa oração, irmão. Essa canção, ela está falando sobre Shalom. Mexe na minha casa, muda a minha estrutura, mexe, cura as minhas feridas. Shalom é isso. Quando você chegar na sua casa, abre a porta, seja audacioso, fala: Jesus, entra primeiro. E o que tiver fora do lugar, coloque no lugar. O que estiver quebrado, me ajude a consertar. O que estiver faltando, me ajude a conquistar. Ele vai mostrar a você, irmão, tudo que está quebrado, tudo que está faltando e tudo que está fora do lugar. Se você permitir, Ele vai fazer isso. É tão sobrenatural o que você vai viver, e eu creio, porque você vai estar dando permissão a Jesus de levar Shalom e desautorizando o caos que existe lá dentro. Apóstolo, como assim? Eu quero dizer para você aqui alguns pontos, para parecer que está acabando, sobre o que é desautorizar o caos. E mais uma vez eu vou te fazer outra pergunta. Como está a sua vida financeira? Ponto 1. Você está devendo? Talvez você pense: quem que não está? É ou não é? Dever não é um problema, o problema é não pagar quando deve. Todos nós devemos. O problema é quando eu não pago a minha dívida. Está devendo? Negocie. Entre em contato com os seus credores. Coloca isso no lugar. Tenha como prioridade. Se você ligar, irmão, nos seus credores, seja banco, seja particular, falar assim: querido, eu quero negociar minha dívida contigo. Irmão, deixa eu te falar, vai haver negociação, porque o Senhor está no negócio, amém? Mas pague. Eu não estou falando para você pegar e orar ao Senhor: Senhor, deposita na minha conta 1 milhão, porque para mim pagar minhas contas, 1 milhão, capaz, você vai pagar um pedaço bom. Irmão, não estou falando isso, eu estou falando para você ter a ação de colocar o princípio de ser um bom pagador em prática. É simples. Se você tomar a decisão, o Senhor vai te ajudar. Ponto 2. Você é fiel nos dízimos? Apóstolo, eu nem sei quanto eu ganho. Para de contar histórias e historinhas para você. Todos nós sabemos quanto ganhamos e quanto gastamos. E eu vou te contar, às vezes gastamos mais do que ganhamos. Vou tirar o ganhamos, porque ganhar é um presente muito bom, né? Conquistamos. Gastamos mais do que conquistamos. Será que ao final do seu dia, você não sabe quanto que entrou no seu caixa? Sendo que é uma das suas primícias trabalhar por causa de dinheiro, sim ou não? Irmão, dizima todo dia. Entrou X, dizima sobre X, oferta sobre Y. Apóstolo, mas eu tenho que fazer uma conta, porque a empresa, a empresa não é de CNPJ, você não é convertido, não?
A possibilidade do empresário, o CPF ser convertido e o CNPJ. Não, irmão, está errado. Seu CNPJ precisa ser convertido. Às vezes você está dizimando o seu salário, mas a sua empresa está no buraco. Por quê? Porque você não devolve o dízimo dela. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Irmão, se está faltando fidelidade, aprenda a ser fiel. É simples. Shalom é isso. Terceiro ponto. Está sonegando impostos. A Receita conhece quando entra um recurso na sua maquininha? Ou você é daqueles que fala assim, não, me pague em dinheiro, não manda o Pix não, porque senão vai explodir aqui. Irmão, por favor. É só você mudar o seu CNPJ, sai do MEI, passa para o Simples, sai do Simples, passa para o Nacional. É fácil. Mas dê a César o que é de César, e a Deus o que é. Não foi essa a resposta de Jesus para o discípulo? Entende? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. As suas finanças precisam estar no lugar certo. Não pode estar faltando nada, porque senão ela vai acabar quebrada. Vamos lá? Shalom precisa ser uma evidência na sua vida. Fala assim, ô glória, Santa Ceia. Alô, glória, Santa Ceia. Oh, aleluia. Vamos lá. Como está ou como estão os seus relacionamentos familiares? Ponto 1. Você está presente na sua casa ou ausente? Apóstolo, como assim? Às vezes você está lá, na sua casa, mas não conversa com a sua esposa, não conversa com o seu esposo, não dá atenção para os seus filhos, não senta na frente da televisão nem para assistir um filme em família, irmão. Hoje de manhã eu falei, está um desafio, porque a minha casa está em reforma, eu estou morando num apartamento que cabe na minha sala. Agora você pensa, para você ver o tamanho do desafio. Aí, olha só, não tem mesa. Aí eu vou almoçar sentado no sofá. Aí eu tenho que olhar para minha esposa de lado, cai arroz na roupa. O meu filho está lá do outro lado, a minha esposa às vezes senta numa almofada para ficar de frente de mim. Sabe? Está faltando uma mesa. Aí eu contei essa história, o Deuene me emprestou uma mesa hoje. Aplauda ao Senhor aí. Apóstolo, por que o senhor não levou a sua mesa? Ela não cabe lá, mas agora nós vamos ter uma mesa. Está lá no porta-mala do carro, nós vamos montar ela lá na hora que chegar. Como está? Você está em casa presente ou você está ali como um móvel? Como um monumento? Segundo, está fiel? Aperta o cinto de segurança aí para você não cair da cadeira, amém? Você está sendo fiel? Se não, confesse para sua esposa ou para o seu esposo. A Bíblia vai dizer que quando eu confesso os meus pecados ao homem, é para que eu seja curado. Sabe? Peça perdão. Apóstolo, mas se eu confessar, meu casamento acaba. Quebra tudo, irmão. Você ainda não entendeu. Quando pecou, ele já quebrou. Você já vai estar no nível da restauração agora. Confessa. Ponto 3. Você é um carrasco em casa, torne-se um príncipe. Se você é uma carrasca, torne-se uma princesa. Molde o seu linguajar ao conversar com a sua esposa e vice-versa, com seus filhos. Irmão, tem pessoas, eu vejo pessoas que não conversam, eles dão coice. É um negócio louco, dá falta de ar. Quero continuar colocando você aí em abalo sísmico. Posso? Sim ou não? Como está ou como estão os móveis da sua casa? Deixa eu te contar uma história da vida real. Olha só, todas as vezes que o pastor Jarley e a pastora Arlete vêm aqui em Uberlândia ministrar na igreja, eu faço questão deles ficarem na minha casa. Eu entrego para eles a minha suíte. Eles dormem na minha cama. Eu entrego o melhor da minha casa para eles. Eu, minha esposa, meus filhos, a gente se aloca nos outros quartos, sala,
Normalmente eu fico no sofá, porque o negócio fica apertado mesmo, né? E aí ele esteve aqui, e tudo bem, irmão. Eu não tinha problema algum. Só que depois que eu tive a revelação de Shalom, eu arrumei um problema para mim. Por quê? Porque quando eu entendi Shalom, nada quebrado, o meu guarda-roupa estava faltando uma gaveta. A outra estava capengando. E o pé, o cupim tinha ruído, eu tinha colocado um tijolo. Até então, eu não tinha problema algum com isso, porque a gente fala o que Elizinho? Ele entende, ele compreende. Ele tem uma casa, sim ou não? Irmão, depois de Shalom, eu falei, Senhor do céu, tenha misericórdia da minha vida. Aí eu passei a pensar o que ele estava pensando dentro da minha suíte, vendo aquela situação. E detalhe, ele foi embora, quando eu entrei na minha suíte de volta, ele tinha amarrado a minha torneira que ficava pingando, irmão. Ele arrumou um pano lá e amarrou, Marlon, a torneira da pia da suíte. Fala comigo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Irmão, eu tomei uma decisão, falei, eu vou quebrar isso aqui tudo. Aí a reforma era trocar o piso e as janelas, né, pastor Edmilton? Eu estava tomando o café da manhã, o pastor Edmilton chegou quebrando o forro de gesso. E eu tive que sair correndo de dentro da minha própria casa. Mas ele quebrou tudo que você pensar. Foi difícil, pastor Edmilton, quebrar o guarda-roupa? Uma marretada, o guarda-roupa fez assim. Quase que fez assim. O do Isaac também foi pro chão. O Danicelli foi pro chão. Eu arranquei uma porta lá do quarto do Isaac, assim, ó. Quando eu arranquei, fez um negócio de cupim assim. Eu falei, meu Deus, esses bichos vão me morder e sair correndo. Joguei que entrei lá na caçamba. Você está rindo, irmão, é verdade. Sabe o que eu decidi? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ah, apóstolo, para o senhor é fácil. O senhor tem dinheiro, irmão, tem fé. Eu estou, mais uma vez, ó, pisando nas águas. Eu estou pondo o pé e o Senhor está pondo o chão. Creia, põe o pé, o Senhor vai pôr o chão. Aleluia. A televisão está com aquele risquinho. Cadê o Eric? Chegou a hora, irmão, de você arrumar esse telefone seu aí. O telefone do Eric tem uma luz neon assim no meio dele. A televisão está ruim. Manda arrumar, irmão. Após fica caro, é melhor comprar outra, compra. Como é que está a torneira da pia? Está pingando? Arranca ela, põe outra. Irmão, a torneira da pia da suíte, eu mesmo troquei. Só que agora arrancou a pia com a torneira e eu vou pôr uma torneira nova. Em nome de Jesus. Sabe? Como que tá? Você está sentando no seu sofá ou você está caindo num buraco? Ponto 2. A luz está queimada ou está piscando? Como que está a iluminação da sua casa? Ponto 3. Está tudo fora do lugar? Ou está faltando alguma coisa? Foque. E resolva a situação. Vai ficando de pé para parecer que está acabando, irmão? Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo de uma vez, não. Porque nem eu fiz. Eu estou dizendo que você precisa tomar uma decisão de viver Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar.